Bem-vindos a mais um podcast do Pode Habilitar. Sou a Luciana Bressani, sou médica, pediatra com especialização em autismo e hoje eu estou aqui com duas convidadas, a Jéssica, que é psicóloga, e a Roberta, que é psicóloga, e nós vamos falar de um tema muito importante que divide muitas opiniões, que é o treinamento parental. Qual que é a diferença de treinamento parental para orientação parental? Jéssica, fala um pouquinho mais quem é você, vamos falar desse tema, né, que todas as mães perguntam o que é treinamento parental, o que é orientação parental, se as clínicas fazem, se é obrigatório, como é que funciona? É necessário, né, a gente vê a demanda das famílias, né, a diferença entre orientação parental, você vai orientar essa família, você vai dizer, ele vai trazer a demanda, né, daquela criança, e ali, com as informações daquela demanda, a gente vai conversando com ela e dando orientação para ela o que ela deve fazer em casa, né? Aí a gente conversa, aí tem a questão emocional também, que é muito importante, e assim, eu já faço essa orientação parental, né, com grupos de mães atípicas, e eu vejo o quanto essa família sofre, o quanto a dor existe ali, não só pela criança atípica, não só pelas crises, mas também pelo abandono, né, da parte do pai. Muitas das famílias não têm esse suporte, né, da parte do pai. O pai leva. Eu fiz muitos grupos, né, com esses pais, e vou te falar que foram 1 ou 2 pais ali nesse grupo, porque falta. Eles não vão na terapia, eles não vão numa consulta com neuro, eles não fazem esse acompanhamento. Então, tudo é para a mãe, e a mãe está ali sobrecarregada. Então, ela vem pedindo uma orientação, trazendo as demandas da criança, e a gente vai orientando o que ela pode estar fazendo em casa, nos ambientes que ela vai no shopping, vai a algum lugar, numa praça. Ah, Jéssica, ele apresentou tal comportamento, olha só, então você pode fazer isso, você pode apresentar dessa forma para ele. Ah, vamos com calma nisso aqui, que ele tem dificuldade com isso. Agora, o treinamento parental é bem diferente. O treinamento parental, você coloca esses pais, essa mãe dentro dos atendimentos. Você vai aos poucos, como que você deve fazer? Primeiro a mãe, ele fica olhando como a gente está trabalhando. E nisso a gente vai conversando com ela. Olha, estou fazendo isso. Olha o reforçador. Ah, Jéssica, o que é um reforçador? Né? Muitas das mães não sabem como que a gente trabalha com aquela criança para ela fazer o que precisa ser feito e dar aquele reforçador. Um reforçador, muito bem, parabéns. Ou então algo que ele gosta ali, fazer essa troca. E aí, aos poucos, a gente vai inserindo essa mãe nos atendimentos. Então, quer dizer, ela vai observar dentro da sala dos atendimentos e depois ela vai na prática. E aí ela vai conduzindo todo esse aprendizado lá com a criança, com o filho dela, nos atendimentos. E aí fica mais fácil para ela quando for em algum lugar, quando estiver dentro de casa, uma crise. Então, assim, ele apresentou uma crise na hora do atendimento. Como que eu devo fazer? Eu tô aqui, tô ensinando nada de ficar falando muito no ouvido dele, porque às vezes a mãe, na hora ali da adrenalina, de todo aquele nervoso, tá num lugar público, quer falar, não, para com isso, não faz isso. Então, assim, nada que você falar naquele momento da crise vai adiantar. Então, até na crise, a mãe tem que estar presente nesse treinamento parental. Olha só, mãe, como eu tô fazendo. Tá vendo aqui? Então, se eu ficar falando muito na cabeça dele, se eu ficar fazendo isso, não vai adiantar. Então, eu tenho que ter calma, segurança para ele perceber, ele sentir isso em mim e desacelerando, saindo daquela crise, e a gente volta ao que a gente estava fazendo. Então, existe essa diferença entre orientação parental e o treinamento parental. E como que seria feito esse treinamento parental? Que hoje a gente vê que muitas clínicas, muitas terapias são feitas em grupo. Como que seria esse treinamento? É viável, não é viável? Seria possível só com as clínicas que fazem o atendimento individualizado, né? Porque a gente pega hoje, pelo menos as queixas que chegam até a mim, são que ele faz 40 horas, 20 horas de terapia ABA, mas é em grupo.
Como que funcionaria esse treinamento parental? Você, Roberta, que está ali no dia a dia, no atendimento, que participa da terapia, é viável ou não é viável? Esse treinamento em grupo, né? Porque você já fala atendimento em grupo. Como que seria isso? O atendimento em grupo, ele é bom para a gente trabalhar a habilidade social. Mas a terapia tem que ser individualizada e o treinamento principalmente. Para que essa mãe consiga identificar o que é crise, o que é birra, para que ela consiga identificar o que a gente faz na terapia para que essa criança consiga generalizar. Então, assim, não adianta a gente trabalhar isolado, né? A família é o pilar mais importante da vida da criança. Então, assim, a gente não atende a criança como se ela não tivesse o ambiente que influencia, como se ela não tivesse a família que influencia, a escola, os outros ambientes que ela passa, não é só a clínica. Então, assim, essa intervenção individualizada com a família acompanhando, entendendo o que a gente está fazendo, tem que existir, entendeu? A terapia em grupo, ela pode ser um complemento, né, para você, quando você identifica qual que são as questões que precisam ser trabalhadas. Mas para fazer um treinamento parental, é o parente, né, é a família e essa criança apresentando os comportamentos que ela apresenta na clínica, que ela apresenta na escola, que ela apresenta em casa, para que a família consiga falar a mesma língua que a gente fala. Porque não adianta a intervenção funcionar só na clínica. A intervenção tem que funcionar nos outros ambientes. É por isso que a família tem que estar ciente do que a gente faz. E a gente sofre muito com isso, né, Roberta? Assim, e tem as questões das mães também trazerem isso. O meu filho faz tudo aqui na terapia, mas chega em casa eu não consigo, né? Ele não faz nada, ele não quer fazer. Mas o que está acontecendo? Né? Como é que você está apresentando isso para ele? Né? Por isso que, assim, não basta só a orientação parental. O treinamento é muito importante também, porque é muito bonitinho aqui na terapia, faz tudo direitinho, aí a mãe fica assim, como é que pode um negócio desse? Como é que em casa não consigo nada? Em casa, né? Não tem continuidade, né? E a gente também não evolui também, né, na terapia. Porque aí ele vem com a demanda, aí na outra semana ele tá na mesma coisa ali. Por quê? Porque não foi continuado, não evoluiu em casa, né? A gente não sai do lugar. É um treinamento em conjunto, né? É família, casa, clínica e escola. Então, assim, os três têm que estar alinhados. Não adianta a escola trabalhar um perfil, a clínica outro e em casa outro. A gente entende que a vida está corrida, que o dia a dia, né? A gente já chega cansado do trabalho. Fica com aquela criança, a gente fala que além de ter profissão, né, as mães são Uber também, né? Leva a criança para terapia, leva a criança para escola, leva a criança, né? Chega em casa, aí é comida, tem que cuidar da casa, do marido, do filho, dos irmãos, e não sobra tempo para praticar em casa. Mas esse momento da casa, ele é essencial. Não adianta colocar a criança 20, 30 horas numa clínica se ela não adaptar em casa. Exatamente. Se ela não levar para casa dela. Por isso a importância do treinamento, né? Não só da orientação. E muitas pessoas confundem orientação parental com treinamento parental. Aí eles falam, não, faz treinamento parental. Tá, mas você entra na terapia? Como que é feito? Ou é só aulinha? Porque eles acham que assistir uma aulinha de aba já está fazendo uma terapia, um treinamento parental. E não é. É muito diferente. E a gente tem que ter esse olhar também para essa mãe atípica, igual você falou. A mãe leva na escola, a mãe leva na terapia, a mãe leva na consulta. E assim, olha o tanto. Tem os afazeres de casa, né? E essa mãe? Né? E ela? Quem que olha por ela, né? Qual o cuidado que a gente está tendo com ela? Né? Será que ela está sendo ouvida? Será que tem uma dor? Né? A mãe tem, às vezes tem dificuldade de colocar aquilo em prática em casa, mas vamos entender por que essa mãe tem dificuldade de dar continuidade na terapia? Vamos entender se ela sabe do que a gente está falando, né? Porque às vezes ela está aqui, ela está pensando lá que ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eu deixei de fazer isso. Olha só, vamos cuidar do emocional dessa mãe primeiro, vamos cuidar da raiz dessa questão. Porque a base
né? A raiz é a mãe. Então, se a raiz não tá legal, se não tá com o emocional bom, como é que a gente vai dar bons frutos? Não tem como. Pode ficar 40 horas na terapia, mas e como é que tá essa base? Não tem como a gente evoluir, não tem como... É a base que sustenta tudo. Então, se não for na raiz da questão, a gente não vai conseguir evoluir essa criança atípica, não vai. E saber identificar ali qual que é a real dificuldade dessa família, porque a orientação parental muitas vezes não funciona porque é uma coisa pronta, né? São dicas prontas que a pessoa dá. E o terapeuta tem que ter esse cuidado de personalizar, né? Se a terapia é individualizada, se a gente faz o programa que é individualizado, tudo que a gente planeja para essa criança é para aquela criança, quando a mãe chega com uma dúvida, a gente também tem que personalizar aquela estratégia que vai ser alinhada à clínica e que vai ser alinhada em casa. Porque essa mãe já tentou de tudo. Já. Se essa mãe já tá te pedindo socorro, tá te pedindo ajuda, é porque ela já tentou de tudo. E aí ela precisa de uma ajuda personalizada para o filho dela para conseguir fazer uma intervenção em casa também. Não é só em casa, como na escola, né? Por isso que é importante a clínica ir até a escola. Sim. A clínica vai até a escola, discute com coordenação, com o professor, vê como é que está aquela criança adaptada ali naquele meio, vê como é que ela está inserida em casa. E ali a gente traça planos terapêuticos, né? Para poder fazer o treinamento parental. Porque vai na raiz, igual a Jéssica falou, a gente tem que tratar todo mundo. É um contexto, não é só a criança. O que acontece hoje que muitas mães falam, não só mães, né? Eu escuto falar bastante, a terapia é creche. Eu boto a criança lá às 7 horas da manhã, vou buscar meio-dia, depois levo para a escola. Não é só aquele momento de creche. Eu até entendo quando elas falam, não, preciso botar na terapia para eu respirar. Realmente, é aquela horinha que ela tem para ela se cuidar, fazer uma unha, fazer um cabelo, ir no mercado, cuidar do outro filho que está em casa, que muitas não tem só um filho, né? Tem outros filhos. Adiantar um almoço. Sim, é válido. Eu acredito que tem que acontecer esse momento para elas, né? Mas elas têm que participar também da terapia. Não é ficar de segunda a sexta na clínica ou em treinamento parental, mas que ele seja feito pelo menos quinzenal, uma vez no mês, já tem o seu diferencial. A gente dando orientação e fazendo treinamento pelo menos uma vez no mês, eu acredito que vai dar um resultado bom, né? Sim. Vai fazer funcionar, né? Porque às vezes as pessoas confundem, vou fazer terapia parental, vou ter que ficar lá de segunda a sexta, 20 horas dentro da clínica. Não é isso, né? Não é isso, né? Muitas das mães, elas pedem informações, né, para outras mães, né? Aí tem grupo no WhatsApp. Tem grupo de WhatsApp, grupo de apoio, né? Você vê que... Nada científico. Não, isso é bom, porque assim, é uma forma delas estarem trocando ali, de ter uma amizade. É um desabafo, né? Às vezes elas até saem, levam as crianças. Sala de espera também, como que é importante, né? Isso, né? Numa clínica ter uma sala de espera ali que elas conseguem tomar conversar. Um café. Isso, ter algo ter mais Com aconchegante. psicólogo. Às vezes é um momento ali que elas têm até mesmo que fazer terapia delas, né? Sim. Um momento que elas pedem socorro. E hoje a gente vê que a maioria, pelo menos aqui na clínica, eu acredito que nas outras também, são as mães que trazem, não são os pais, né? A maioria não é que seja mãe solo. Alguns pais ainda convivem juntos, mas não são tão presentes quanto as mães, né? Falta um pouco dessa interação, né, dos pais com a clínica. A cobrança fica muito em cima delas, né? Acaba que elas se sentem sozinhas, desamparadas. Sim. Com ansiedade lá em cima e não consegue ajudar os filhos, né? Porque elas, conforme você mesmo falou, né? Elas estão ficando doentes. Como que elas Quem que tá acolhendo? Né? E eu fico perguntando assim, por que essas mães estão com tanta responsabilidade assim? Né? Cadê o Aonde pai, que né? tá esse pai? Né? Assim, às vezes o pai tem o trabalho dele, né? Que ajuda, que sustenta ali também
toda a terapia, algo assim, né? O alimento para dentro de casa. Mas será que nenhum momento ele não consegue? Às vezes o filho está lá na terapia e só vem a mãe. A gente nem chega a conhecer o pai. Então, assim, será que nenhum momento, ou nas férias do pai, assim, ele não consegue estar... Não, olha só, agora eu vou levar, né? E essas mães, elas também têm essa dificuldade de entregar essa responsabilidade também. Isso acontece. Elas não delegam, né? Isso. Por quê? Porque ele não vai saber fazer direito. Porque ele não sabe se acontecer alguma coisa com ele na rua. Mas por que ele não sabe? Será que acontece de não se interessar? Será que você não chamou esse pai? Olha só, você precisa de saber disso. Porque às vezes a gente se responsabiliza tanto para o pai, porque o pai não faz, porque o pai não leva. Mas e essa mãe? Eu atendo algumas mães assim que elas tiveram lá atrás essa dificuldade. Eu posso deixar o pai fazer isso? O pai, será que o pai consegue fazer isso? Eu acho que ele não consegue, ele não vai saber fazer. Então é melhor eu fazer, que eu vou fazer direito. Não, ele vai começar. Ele vai começar errando, ele vai começar tendo dificuldade, mas depois ele vai. Mas a gente precisa permitir que isso aconteça. Elas não conseguem delegar, né? Isso. Muitas das vezes não. Delas, né? Exatamente. Eu atendi um adolescente que, quando a gente explicou para ela, vai fazer treinamento de habilidade de vida diária, a gente vai ensinar ele a ser mais dependente, esquentar uma comida, tomar um banho, arrumar uma cama, né? O que vai ser dessa criança? O que me chamou muita atenção quando eu abri a clínica foi uma palestra que eu vi da doutora Ana Beatriz, que ela citou um caso de uma família que ela vem acompanhando, e a mãe falou assim: eu tenho 2 filhos, um é autista, o outro não é, o outro é normal, casado, tem sua esposa, tem seu filho. Quando eu morrer, é justo a minha nora carregar o irmão? O que vai ser do casamento do meu filho? Ele tá cuidando do irmão dele. Então tem que dar um mínimo de dignidade para ele, ensinar ele a lavar uma cueca, botar uma roupa numa máquina de lavar, esquentar uma comida, para não ser tão pesado pro irmão e para aquela esposa dele. Porque, entre aspas, é a referência que ele tem. É o irmão dele. Sim. E eu conversando com uma mãe, eu até citei esse caso. A mãe, ela decidiu parar a terapia, porque ela tinha tanta dependência do filho, que ela falou assim: não, eu não quero que ele pare de depender de mim. Hoje a minha vida é em função dele. O que vai ser da minha vida a partir do momento que ele não depender de mim? Então hoje a gente vê que, além dos pacientes atípicos, as mães também estão doentes. E o que vai ser do filho, né? O que vai ser do filho? Que ela se for, né? Porque assim, Então, as mães não têm... as mães às vezes não têm esse olhar mesmo. E eu falo muito sobre isso. E se você morrer amanhã? Se você morrer hoje? Porque a gente não sabe. Não sabe o dia de amanhã. Aí, mas como é que vai ficar o seu filho? Né? Então, assim, essa dependência também de não deixar o filho se desenvolver, né? Elas acham, o pai não vai dar conta, o tio não vai dar conta, a cuidadora não vai dar conta. Mas até quando? Até quando ela vai estar ali, entendeu? E quando ela ficar doente? Às vezes ela não vai nem morrer, ela pode ficar doente, pode pegar uma gripe. Precisar de alguém. Como que vai ser? E essa pessoa não vai saber fazer como ela, né? Exatamente. Nunca vai ser bom o suficiente. Porque não teve aquele treinamento, ela não deu espaço para o outro vir participar. E eu falo muito, né, que a gente fala, os pais abandonam, os pais não conseguem sustentar, mas até quando a culpa é só do homem? A culpa não é da mulher também? Sim. Porque a gente bota muita culpa no homem, mas a culpa também pode ser da mulher, porque a partir do momento que nasce um filho, o filho é da mãe. Independente de ser típico ou atípico, o filho é da mãe. A gente vive em função daquela criança. Os pais, quando separam, eles separaram da mulher, a maioria separa dos filhos também. Mas por quê? O que aconteceu ali naquela casa? O que desalinhou ali? Ela passou a ver a função do filho dela, um filho atípico. Então dá mais trabalho, dá mais correria. É uma criança que depende muito dela. Ela não consegue trabalhar, ela vive em função daquela criança. Ela se anula, ela deixa de ser a mulher para passar a servir o filho, para ser a mãe. Exatamente. E com isso o casamento não sustenta. Eu falo muito para as mães, você tem que ter seu tempo, tem que se cuidar, tem que ter o seu momento.
Tem que ter uma hora de lazer, nem que seja meia hora. Bota na terapia, vai passear, vai ali no mercado, vai olhar a vitrine, não precisa comprar nada. Só de sair daquele ambiente que ela está ali 24 horas, já, né, você já sente, tô aliviada, tem alguém ali cuidando dele. Então, elas precisam dar espaço também para a gente conseguir chegar e dar essa liberdade para elas. Quem ela era antes de ser mãe, né? Quem que era aquela mulher, entendeu? Sim. Onde é que está aquela mulher? A função dela é muito importante, ser mãe. Mas ela tem que ter o momento dela. Sim. Aí que entra toda a terapia, né? Não só a terapia parental, resgatar essa mulher, né? Aquela essência, na terapia, né? a gente resgata essa mulher. Peraí, você só tá falando de você mãe. E você mulher? Aí ela às vezes não sabe falar. Como assim? Eu mulher? Você mulher. Você mãe, você fala sobre tudo, né? Sobre todas as questões. Mas e você mulher? Onde vai essa mulher? Onde que ela se perdeu ali? Porque é o filho ali, é o filho pra lá, é não sei o que, o filho... porque eu faço isso. Mas ela não existe mais. Então, na terapia, né? É trabalhar tudo. Isso aí, resgatar Família. essa mulher. Não é que ela vai ser menos mãe, ela delegando, né? Exatamente. E ela tem que dar a função, tem que dar a oportunidade para quem está em volta saber lidar com aquela criança, com aquela atipia, né? Ela precisa lidar com os dois lados. Ter o momento dela e ter o momento mãe. Não é que ela está se cuidando, que ela está se anulando como mãe. E casal também, né? Casal. E um casal. A mulher é a mãe e é o casal ali, né? Porque às vezes chega à noite, essa mãe já está exausta, né? Ter um momento de ir no restaurante com o seu esposo, só você e seu esposo. Não, isso eu nem lembro a última vez que eu fiz, então. Quando que foi, né? E isso entra não só para mãe atípica, para mãe típica também, né? Que acaba se anulando também quando vem o filho. Sim. Queria agradecer a presença da Jéssica, da Roberta, por esse assunto tão polêmico, né? Que é treinamento parental e orientação parental. Até que ponto a clínica pode ajudar em casa, na escola, auxiliar essas mães que estão perdidas, né? Quem são essas mulheres por detrás dessas mães, né? Porque hoje é mãe, a mãe do fulaninho, a mãe de não sei quem, mas quem é essa mãe? Então é muito importante a gente trazer esse assunto para debate. As mães, elas precisam se resgatarem, né? Quem é aquela mulher antes de ser mãe? Elas precisam voltar. Muito obrigada a todos que estão aí assistindo a gente. Podem contar sempre que precisarem com a Roberta e com a Jéssica. A clínica está de portas abertas para receber vocês. E até o próximo podcast mais atípico do Brasil.